Continuando então, para finalizar essa etapa de tabelas dinâmicas, vamos descer um pouquinho aqui. Vamos criar uma tabela dinâmica a partir do zero. A gente tem aqui, desse lado direito, uma tabela. A gente sabe que é tabela porque clica nela e aparece aqui o menu de design de tabela. Para criar uma tabela dinâmica a partir de uma tabela, e eu vou já dizer para vocês que não é obrigatório criar uma tabela dinâmica a partir de uma tabela, né? A gente pode criar de um conjunto de dados sem ser tabela, mas é preferível, é sempre preferível, é mais fácil trabalhar com a tabela dinâmica a partir de uma tabela. Então, a gente posiciona, para criar a tabela dinâmica, a gente posiciona o cursor numa célula da tabela, clica no menu inserir e tabela dinâmica. Ele vai identificar já que é a área da tabela, né, e vai já nos dar o nome da tabela dinâmica, né. Se a gente observar aqui, está dados de tabela dinâmica 2, que é o nome dessa tabela aqui. Eu vou clicar em cancelar, eu vou clicar dentro da tabela, vou no design de tabela e vou olhar o nome aqui, ó, dados de tabela dinâmica 2, né? Então, quando eu crio a tabela dinâmica a partir de uma tabela, ele já identifica aqui na fonte de dados, tabela do intervalo, a partir de quais informações eu vou criar a tabela dinâmica, o nome da tabela, em vez de um conjunto de endereços. Se isso aqui não fosse uma tabela, ele colocaria um endereço do Excel, do C34 até o F40. Né? Mas como ele já tem um nome, que é uma tabela, ele coloca um nome aqui. Eu vou colocar a tabela dinâmica na própria, na própria planilha. O normal é ele criar uma nova planilha com a tabela dinâmica, para facilitar, para não ficar misturado a fonte de dados com a análise, que é a tabela dinâmica. Mas para efeito didático eu vou deixar aqui mesmo. Então eu tenho que clicar aqui em planilha existente, ou seja, na própria planilha, e definir um local. Então eu venho aqui e coloco nessa célula aqui embaixo. Clico em OK, ele vai me reservar uma área para a tabela dinâmica e vai mostrar os campos disponíveis aqui, ó. E eu vou querer uma análise, né? Quando eu clico aqui em valor, ele já identifica que esse é um campo numérico e já me coloca em valores. Olha ali, ó, ele coloca em valores. Quando eu clico, por exemplo, num nome, ele vai automaticamente colocar nesse campo linhas aqui, que é onde vai ser sumarizado, vai ser agrupado. Se eu quiser em colunas, eu tenho que explicitamente arrastar para as colunas. Mas vamos primeiro colocar para o vendedor. Então, clico em vendedor, ele vai colocar ali em linhas. Então, ele vai fazer aquela soma por vendedor e já dá o total. Se eu não quiser para o vendedor, mudei de ideia, é só desmarcar e marcar produto. Né? Posso também colocar por data, só que aí ele já vai fazer uma operação de desmembrar essa data aqui. Ele compreende que é uma data e já desmembra. Eu posso clicar com o desfazer, que vai ser a última ação que ele fez, foi depois de colocar a data, fazer o agrupamento. Eu posso desagrupar, ou tem outras maneiras também de desagrupar. Mas o que eu quero mostrar é só a questão do vendedor e produto, que são os normais aí que a gente iria sumarizar essa tabela e o processo de criação, para vocês comprovarem aí que é bastante rápido, né? E a gente não utiliza nenhuma fórmula do Excel, certo? E como eu tinha dito antes, se vocês quiserem saber mais sobre tabelas dinâmicas, tem aqui os hiperlinks, né, para demonstrar. Vocês podem fazer experiências com essas tabelas, com essas informações que a gente tem aqui, podem criar outra tabela dinâmica, né?
uma com sumarizada por vendedor e a outra sumarizada por produto. Vamos até criar aqui, ó, vou colocar aqui, inserir, tabela dinâmica, né, planilha existente, vamos selecionar aqui bem do lado. Aqui, vamos dar o OK. E vamos colocar, essa aqui está por vendedor, vamos colocar por produto. Produto nas linhas e valor. Então são duas tabelas dinâmicas, né? Uma está sumarizada por vendedor e a outra por produto. Sem problemas quanto a isso. Se tiverem mais categorias, a gente pode fazer quantas tabelas dinâmicas forem necessárias. Aumentar aí a nossa análise. E depois disso, os gráficos dinâmicos, que são gráficos que são feitos a partir dessas tabelas dinâmicas, mas a gente vai ver futuramente aí num próprio módulo de tabelas dinâmicas. Então a gente encerra esse nosso pequeno curso, né, esse pequeno módulo, perdão, né, e a gente se encontra aí nos próximos módulos. Tá certo? Um abraço.